luta pelo reitorado da UFMG vai para o segundo turno. Dia das Donas de Casa. Saiba como elas contribuíram para os direitos do consumidor. Indígenas são temas de pesquisas na UFMG. E ainda hoje, câncer de próstata e fica dica sobre luto. É agora no Circuito UFMG. Boa noite. Na UFMG, a cultura indígena é tema de diversas pesquisas. E os alunos índios também investigam a própria cultura. Quem conta mais detalhes dessa história é a repórter Isabela Melano. Por ano, a UFMG recebe 35 alunos no curso de licenciatura intercultural indígena. Na grade, aulas ofertadas no campus e um período de imersão nos povoados. O objetivo da graduação é formar pesquisadores que ajudem na preservação da identidade étnica da qual pertencem. A gente desenvolve no curso vários procedimentos e tem vários componentes, vamos dizer assim, curriculares, né, que tentam fazer uma aproximação entre o saber acadêmico e o saber tradicional indígena, né. Um desses componentes, entre vários, né, é o que a gente chama de percurso formativo, que começa desde a entrada dos estudantes na UFMG, né, e eles já tomam contato com pesquisas sobre povos indígenas e a gente faz uma discussão não só do resultado dessas pesquisas, mas da metodologia, do campo científico que informa essas pesquisas. E a partir daí eles vão selecionando temas que vão ser aprofundados durante todo o seu percurso na graduação, com a orientação dos professores, e para isso a gente vai às aldeias. E o sentido disso é de que eles possam também produzir um conhecimento que seja adequado, que vá beneficiar suas comunidades. Essa, no entanto, não é a única iniciativa que busca compreender as comunidades indígenas. Na antropologia, uma pesquisa foi desenvolvida com a tribo Yecuana, bem na fronteira amazônica do Brasil com a Venezuela. O conhecimento antropológico, ele nos permite também esse alargamento da nossa visão de mundo, né? E até mesmo um melhor conhecimento da nossa própria realidade, porque na medida em que eu entro em contato com uma realidade que é muito distinta da minha e produzo esse esforço de refletir sobre ela e de apreendê-la nos seus próprios termos, quando eu volto para o meu mundo, eu volto com um olhar de estranhamento no meu próprio mundo, né? Então, ao mesmo tempo que é um movimento de procurar conhecer o outro, isso também nos permite conhecer melhor a nossa própria realidade. Se a gente pensa no contexto do Brasil atual, do Brasil contemporâneo, fazer pesquisa com povos indígenas e esse conhecimento que a antropologia traz a respeito desses outros mundos, que são as realidades dos povos indígenas hoje, nos traz também informações para que a gente tenha um outro tipo de relação e mais informada com esses coletivos, né? com esses grupos. Na biologia, a pesquisa indígena analisa o DNA dos índios sul-americanos para descobrir como esses povos se relacionavam. Foi lançado em Washington, é um projeto mundial que tem 10 centros de pesquisa científica. Um dos centros é aqui na América do Sul e a gente coordena aqui na UFMG. O estudo basicamente é tentar reconstruir a história com análises genéticas. Estudar, por exemplo, em nosso caso, que o interesse é a história do povoamento da América do Sul, principalmente o povoamento pré-colombiano, que a gente não sabe quase nada, investigar os descendentes desses povos antigos que ocuparam a América do Sul há talvez 14 mil anos, analisando o DNA desses descendentes, comparando entre eles e tentar traçar as rotas pré-históricas de migração que levaram à ocupação da América do Sul, à formação das várias comunidades indígenas diferentes, que têm diferentes culturas, diferentes línguas, costumes, e que ocuparam os Andes, a costa, a Amazônia, o Cerrado, várias regiões aqui do nosso continente. Apesar dos esforços dessas pesquisas impulsionadas pelo interesse de fortalecer a comunidade indígena, de compreender esses povos e, consequentemente, a nossa própria sociedade atual, pesquisa na área indígena é de extrema importância, é altamente relevante, tanto nos aspectos culturais, aspectos sociais, biológicos, pesquisa na área de etnofarmacologia, ainda são incipientes na UFMG. Eu acho que merece realmente um foco ainda maior e até mesmo uma demanda maior por parte dos docentes. No tange a Pró-Reitoria de Pesquisa, basicamente nossa função é fortalecer a pesquisa em todas as áreas e
inclusive na área de pesquisa indígena, né? Novamente, extremamente importante, relevante, ainda mais pelo que o Brasil nasceu em berços indígenas, né? E isso faz com que demande realmente a busca do conhecimento nessa área. Claro que fatos como marcos regulatórios ainda podem limitar a pesquisa nessa área, mas o que a gente percebe hoje na nossa comunidade é ainda um número pequeno de pesquisadores, mas ninguém pode negar a importância da pesquisa. Dia das Donas de Casa. Em todo o país, especialistas reconhecem a importância delas para o avanço dos direitos dos consumidores. O motivo você vai descobrir agora. E entre as conquistas do movimento está a mobilização pelo Código de Defesa do Consumidor e a inserção das donas de casa no regime da Previdência Social. E para falar sobre a importância do movimento, a gente conversa com a coordenadora do PROCON Municipal, Maria Laura Santos. Maria Laura, então, qual que é a importância, né, do movimento das donas de casa? O movimento, ele traz as donas de casa para a sociedade, para lutar pelos direitos dos consumidores e pelos próprios direitos. Nós vemos aí, ao longo dos anos, a mobilização em relação a preços altos, a juros, a própria elaboração, publicação e sanção do código, pela inserção das donas de casa na Previdência Social, que elas podem contribuir, podem se aposentar. Então a gente tem que destacar, é um papel importantíssimo, porque ela procura suprir lacunas que a sociedade tem. No caso, por exemplo, eles mantêm um cadastro de profissionais autônomos, bombeiros, sapateiros, né? Que as donas de casa podem consultar para ter uma referência desses profissionais, além de prestar assistência jurídica, né? Assistência previdenciária, nessas áreas previdenciárias, do consumidor. Então, isso tudo é muito importante para a sociedade, não só para as donas de casa, como para os consumidores também. Nós, consumidores, um dos papéis que a gente mais conhece é na fiscalização dos preços, né, Maria? Sim, elas atuam desde a época dos planos Sarney, Plano Collor, elas vêm ao longo da história se mobilizando para dar segurança ao consumidor em todas as suas negociações, na sua vida, no dia a dia. E como é que é feita a parceria entre o PROCON e o movimento? O PROCON mantém a parceria com o movimento das donas de casa para a elaboração das pesquisas de preço. Não só essa pesquisa básica da cesta, mas aqueles produtos, como por exemplo, no Dia das Mães, que estão em destaque, como flores, bombons, restaurantes, no Dia das Crianças, Natal, aqueles produtos que são como nozes, castanhas, que são mais utilizados, para que o consumidor tenha à mão aquela lista e consulte e faça economia e compre em locais mais baratos. Às vezes, Maria Laura, o consumidor pode pensar, mas esses movimentos não têm muita importância, mas tem importância realmente para o consumidor ter um ganho, fiscalizar preço, olhar. Isso é muito importante para garantir para a gente uma inflação menor ou evitar abuso? Sim, o movimento das donas de casa é tão importante que ele foi considerado uma OCIP, que é uma organização civil de interesse público, né? Teve aí um reconhecimento pelo papel que ela desempenha. Então ele faz parte do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, faz parte da Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, e do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Então ela está em todos esses organismos procurando defender o consumidor e as donas de casa de terem seus direitos violados. Então há uma grande importância, uma grande atuação, e lembrar que elas estão aí há mais de 30 anos, muito além do código e de outras coisas que vêm acontecendo pelo país. Ok, Maria Laura, muito obrigada pela entrevista. Então, é um movimento importante, cabe a nós, consumidores, reconhecer e apoiar, principalmente também na fiscalização dos preços. Janaína Coelho, para o Circuito UFMG. A disputa pelo reitorado da UFMG vai para o segundo turno. As duas chapas vencedoras do primeiro turno foram a chapa 2 e a chapa 3. As votações do segundo turno vão ser realizadas nos dias 12 e 13 de novembro. As informações completas no site ufmg.br/eleições 2013.
Neste sábado é dia de finados. Nesta semana o Fica a Dica mostra recomendações para lidar com o luto. Na dica de hoje, como conviver com a perda. Às vezes pode ser tentador querer fugir de qualquer coisa ou lugar que lembre a pessoa que morreu. Mas não controlamos o que sentimos ou o que lembramos. O impacto de uma pessoa que amamos em nossa vida é indestrutível. E esse impacto vai permanecer mesmo depois de sua morte. Nesse sentido, atitudes e gestos como rever álbuns de fotografia, levar flores até o cemitério, atitudes simbólicas como escrever uma carta direcionada à pessoa que morreu, dizendo como se sente, dizendo coisas que queria ter dito ou feito, mas não teve tempo, pode ajudar nesse processo. O importante é se sintonizar com o que pode fazer você se sentir melhor. E atitudes e gestos como esse podem ajudar a suavizar essa dor. Saúde do homem. A partir de amanhã é celebrado o Novembro Azul, mês de atenção à saúde masculina. O câncer de próstata é uma das doenças que merecem um cuidado especial deles. O nome Novembro Azul é uma alusão ao Outubro Rosa, campanha contra o câncer de mama. E foi escolhido porque dia 17 é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Doença que, segundo o Ministério da Saúde, só em 2012 foi diagnosticada em mais de 60 mil brasileiros. Para falar mais sobre o assunto, eu estou com Daniel Xavier, que é urologista aqui da UFMG. Professor, esse alto número, ele se dá por quê? Bom, o câncer de próstata é um tumor muito prevalente, né? Na população masculina ele realmente é responsável por grande número de mortes e, na verdade, a gente tem ferramentas diagnósticas eficientes. Então, o diagnóstico não é difícil de fazer desde que o paciente procure o médico regularmente. Como é feito esse diagnóstico e qual que é o problema dele? O diagnóstico do câncer de próstata só é possível numa fase ainda curável da doença quando é feito o rastreamento, ou seja, uma vez ao ano o paciente deve procurar o seu urologista e fazer um exame de sangue, que é a dosagem de PSA, e também um exame local da próstata, que é o exame de toque retal. Isso está indicado na faixa etária a partir dos 40 anos, quando a pessoa tem uma história familiar muito grande para câncer de próstata, e se estende até os 75 anos. Essa é a idade de se fazer esse tipo de procura pelo câncer. E muitos homens evitam fazer o exame, muitas vezes por algum preconceito, e acabam sofrendo a doença, né? Qual que é a recomendação? Felizmente, esse tipo de situação ela tem sido cada vez mais rara, né? Muito graças a essas campanhas de conscientização, como essa que a gente está fazendo atualmente. E, atualmente, o problema maior, que eu acredito, não seria mais o preconceito com relação ao exame, seria mais uma má interpretação de alguns dados da literatura. Existem alguns médicos que atualmente não estão recomendando fazer o rastreamento do câncer de próstata de uma forma não democrática, ou seja, não estão orientando bem os seus pacientes com relação aos riscos de não se fazer um diagnóstico precoce do câncer de próstata. Atualmente, esse problema é maior do que o preconceito que os homens tinham antigamente com o exame de toque retal. E além do câncer de próstata, outro que também é muito problemático hoje em dia é o câncer de testículo. E ele também pode ser diagnosticado por um autoexame. Como funciona? Sim, o câncer de testículo, ao contrário do câncer de próstata, ele não se apresenta de uma maneira oculta. A pessoa pode ter câncer de próstata durante vários anos e não saber. O câncer de testículo ele é um tumor de crescimento rápido e que envolve a formação de um nódulo, normalmente endurecido na região testicular. Então, o autoexame testicular é uma coisa muito simples, que na verdade durante o banho o homem pode perceber se há alguma nodulação, algo diferente na sua região escrotal. Como o tumor cresce rapidamente, não é uma coisa difícil de se perceber. A questão é saber que quando existe esse nódulo ele deve procurar sem demora uma avaliação médica. Porque como o tumor cresce rápido, muitas vezes ele pode passar de uma fase inicial para uma fase avançada em poucos meses. Professor, obrigado pelas informações. Gabriel Ortiz para o Circuito UFMG. O Circuito UFMG chega ao fim. Boa noite, fique com o programa Movimento.